Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Num ano de aumento de queimadas na região amazônica e polêmicas no monitoramento da área, o INPE aguarda definição do novo diretor do Instituto. Uma lista de 9 nomes já foi definida e deve se transformar numa lista tríplice para que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, possa escolher o novo comandante do Instituto. Há um ano, Darkton Policarpo Damião é o diretor interino da entidade. Nesse período foi lançado o Cibers 4A, o 6º satélite desenvolvido em parceria com a China, num projeto que vem desde 1988 e é feito em São José dos Campos. Com isso, está garantida a continuidade do fornecimento de imagens que beneficiam os monitoramentos ambientais e de recursos terrestres no nosso país. E o nosso convidado do Band Entrevista de hoje é o diretor interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Darkton Damião. Obrigado pela presença. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Nicoline. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Nossa convidada a participar do programa é a advogada e colaboradora do canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes, Samantha Pineda. Boa noite, Sol. Boa noite, Nicoline. E boa noite ao nosso ilustre convidado, o Dr. Darkton Damião. É um grande prazer, um grande privilégio poder conversar com o senhor a respeito do que nos é tão importante, né? Esse monitoramento que é feito das imagens e do ambiente brasileiro por conta de tecnologia. Senhor Darkton, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é em relação à reestruturação do INPE, que desde o final do ano passado vem passando aí por uma série de modificações. Eu gostaria de saber do senhor qual que é o impacto disso no Instituto e qual o objetivo dessa reformulação. As duas coisas andam juntas, Solange, desculpa. O impacto é exatamente o objetivo que se pretende pela reestruturação, que é a melhoria de processos, né? O INPE tem uma longa história. No dia 3 de agosto próximo passado, fez 59 anos de existência, nasceu em 1961, no início da corrida espacial, 3 anos após Yuri Gagarin dizer que a Terra era azul, e de lá para cá muita coisa aconteceu, e uma das coisas que aconteceram foi fruto da nossa realidade nos últimos 20 anos, eu diria, talvez um pouco mais, o envelhecimento da população, dos pesquisadores, dos servidores do INPE, e a redução dos quadros, seja por aposentadoria, seja por falta de novos concursos. Então, nós, por exemplo, na última década saímos de cerca de 1.100 servidores para menos de 700. Então, mantida a mesma estrutura e considerado o aumento das atribuições que nós tivemos nesses últimos anos, especialmente na segunda metade de vida do Instituto, os processos antigos não suportariam o tipo de aplicações, o tipo de resultados que se espera do Instituto. Então, foi necessário uma reestruturação organizacional para dar conta dos novos tempos, e essa é a primeira etapa de uma série para fazer o Instituto ser cada vez mais relevante como tem sido. Agora, a gente tem percebido, Darkton, que infelizmente o orçamento da ciência e tecnologia do Instituto vem se reduzindo ano a ano, como a quantidade de colaboradores que trabalham nesse importante instituto. Não há risco de um estrangulamento do INPE? Bom, o INPE ele é um instituto da administração direta federal. Então, essa redução orçamentária, ela é comum a todas as áreas federais, não é privilégio, entre aspas, né? Não é coisa só para o INPE. Então, nós estamos tomando as ações no sentido de buscar novas fontes de recursos para projetos importantes que o INPE tem desenvolvido, de maneira a mitigar esse problema. Então, nós temos duas linhas para agir, para resolver esse problema. É melhorar a fonte de recursos, não só orçamentários, porque realmente a continuar como está a redução orçamentária não dá para ser, e resolver o problema de RH, de servidores. A nossa curva de aprendizado é basicamente longa, né? Ciência e tecnologia é algo que se demora muito tempo para aprender. Nós temos empregados e servidores bastante longevos. Ou seja, quem entra agora leva muito tempo para chegar no nível de um pesquisador sênior. E aí nós precisamos resolver esse gargalo de pessoal também. Ok. Nós vamos até São Paulo agora com a advogada Samantha Pineda. Samantha. De que forma o INPE e com que tecnologia, enfim, consegue detectar
os desmatamentos e as queimadas, principalmente na Amazônia? Qual é a tecnologia que é usada para isso? E qual é a precisão dessas informações? Como é que essas informações vêm da imagem e são traduzidas em números para nós? Bom, os números eu chego depois, mas basicamente o que se usa são técnicas aliás, a área que eu estudei no INPE, que chama-se sensoramento remoto. Sensoramento remoto nada mais é, a tradução literal é sensoriar à distância, remotamente. Eu observo um objeto, um fenômeno distante de mim, os nossos olhos são sensores remotos, então eu vejo uma barra de gelo derretendo em cima de uma mesa, eu não preciso de muito mais informação para saber, por exemplo, que aquela barra de gelo está em 0 grau e esquentando, né, porque está fazendo água. Então, isso aí é uma conclusão que se chega a partir de técnicas de sensoramento remoto. Então, quando a gente vai para sensores orbitais, satélites, eles têm cargas úteis, que são câmeras. E essas câmeras, elas atuam numa determinada faixa do espectro eletromagnético, né, o que a radiação solar chega na superfície terrestre, reflete em direção ao sensor, e aí esse sensor vai analisar o que ele está enxergando em determinada faixa do espectro, faixas que podem coincidir com a vista humana, né, a faixa do visível, ou faixas que não coincidam. Pode ser no infravermelho, pode ser em micro-ondas, se a gente estiver falando de radares, e o resultado dessas imagens, eles se traduzem naquilo que a gente observa e interpreta como desmatamento, queimadas, poluição, seja lá qual for o uso e a cobertura do solo que a gente está observando naquele momento. Então, no caso de queimadas, tem sensores na faixa do espectro termal, ele ganha esse nome porque é área quente, digamos assim, falando em termos leigos, e ele é bastante sensível, porque existem algumas leis da física que favorecem muito os detetores nessa área, e qualquer aumento de temperatura, a variação mínima de temperatura e a variação do fogo do incêndio florestal é bem grande, ele acusa com muita facilidade, com grande precisão. E daí a precisão dos sistemas. Lá no começo, nossos sistemas, nossos em geral, poderiam confundir, por exemplo, uma chaminé de uma siderúrgica com um incêndio florestal. Obviamente, existem informações de contexto que a gente elimina isso. E hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, há 20, 25 anos para cá, essas informações já são completamente desambiguadas, né? Não tem ambiguidade. Perfeito. A gente continua com o diretor do INPE, Darkton Damião. Ele segue conosco aqui no Band Entrevista nesta semana. A gente vai para uma rápida parada e volta já.